Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que nós já iniciamos o capítulo 14 do Evangelho, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Fizemos uma breve análise no nosso encontro passado sobre a piedade filial, ou seja, o entendimento sobre a necessidade do tratamento com gratidão, com amor e respeito dos filhos em relação aos seus pais, reconhecendo a grande missão que os nossos pais receberam de cuidar da gente. E mesmo diante de todas as possíveis falhas, equívocos, erros que os nossos pais podem ter cometido, nós temos que ter o entendimento, a compreensão e o sentimento de amor em relação a eles, né? Exercitando esse sentimento em relação aos nossos pais. Hoje, dando continuidade, o item que nós vamos analisar é: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Valioso ensinamento de nosso Mestre Jesus, que nós encontramos lá no Evangelho de Marcos. Muitos que atacam os ensinamentos do Cristo, tentando colocar dúvida em relação à sua grandeza, à sua missão espiritual, utilizam esse texto aqui, mas fazendo uma interpretação deturpada do ensinamento de nosso Mestre. Nós vamos fazer uma leitura agora e depois uma reflexão a respeito. E lá em Marcos consta o seguinte: e tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo, que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo, e ficando ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor, e lhe disse: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse, minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Está em São Marcos. No primeiro momento, se nós formos analisar essa afirmativa de Jesus, muitos, sem saber o contexto como ela foi dada, aquele momento, sem ter uma ideia das bases ensinadas pelo nosso mestre anteriormente, pode fazer uma interpretação isolada e acreditar que Jesus aqui está renegando sua família, a sua família corporal, a sua família sanguínea em relação aos seus irmãos e à sua mãe. Mas na verdade não é nada disso. É lógico que Jesus, aquele que pregou o amor, o perdão, a compreensão, aquele que confirmou os ensinamentos entregue na primeira revelação e o quarto mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, Jesus já havia falado a respeito da importância desse mandamento. É lógico que Jesus não iria contradizer ao que ele havia dito anteriormente. É claro isso, é óbvio isso. Mas aqueles que atacam procuram esquecer todo esse passado, né, dos ensinamentos de nosso mestre, focando apenas nesse texto. Então, nós compreendemos ali, como nós vamos ver no próximo encontro também, que nós estamos aqui nesse vídeo de hoje, nesse encontro de hoje, é uma preparação em relação ao que nós vamos analisar no próximo encontro. Porque aqui Jesus deixa muito claro e evidente que os laços de família,
Os laços de amor são aqueles constituídos pela simpatia, são aqueles constituídos pelo desejo de estarem juntos, de se sentirem bem. E aqui Jesus estabeleceu mais esse outro critério, que todo aquele que cumpre a vontade do Pai, do Criador, é seu irmão, é sua mãe, é seu pai, é sua irmã. Isso que Jesus disse aqui é muito importante e revelador, porque todo aquele que tem um desejo sincero de colocar em prática as leis do Pai, através dos ensinamentos de Jesus, todos nós temos o mesmo propósito, o mesmo objetivo, ou seja, de renovar os nossos sentimentos, de ampliar o nosso conhecimento, renovando sempre para melhor, lógico, né? Afastando os sentimentos que ainda nos causam mal, o sentimento que ainda faz sofrer o nosso próximo, aquelas paixões que nós, infelizmente, ainda nutrimos em nossa intimidade, mas nós estamos lutando para, através dos ensinamentos de Jesus, renovar, ou seja, ampliar as nossas virtudes e, consequentemente, ir diminuindo, anulando cada vez mais os sentimentos que nos prejudicam. Esse é o objetivo da nossa jornada evolutiva. Esse é o objetivo de estarmos aqui, nessa grande escola que o Pai proporcionou para nós e nesse momento reencarnatório que nós nos encontramos. Então, nós compreendemos através dos ensinamentos que Jesus não estava renegando ou negando os seus familiares, muito menos a sua mãe. Como nós vemos e veremos ainda em outras passagens, Jesus tinha um carinho muito grande por Maria, pela sua mãe. Então aqui, o que nos deixa também uma lição é esse entendimento. Apesar de terem convivido com Jesus no seio familiar, os seus familiares, os seus irmãos e mesmo Maria não tinham uma compreensão assim completa ou não eram partidários necessariamente da grande missão de nosso Mestre Jesus. Maria tinha um amor incondicional em relação aos seus filhos e a Jesus, mas não era seguidora de Jesus, como nós encontramos ditos e ensinamentos a esse respeito em outras vertentes, né? Como se Maria seguisse Jesus, acompanhando os discípulos de Jesus. Não, isso não acontecia na realidade. E os irmãos de Jesus também não seguiam Jesus, tanto que nenhum irmão seu se tornou discípulo de Jesus, conforme nós encontramos ensinamentos aqui neste item que nós estamos estudando. E é muito interessante isso, porque Jesus passou por isso, no seio da sua própria família. Aqueles que estavam ao seu lado, seus irmãos, não compreendiam a sua missão, a grandeza da sua missão, a renovação das ideias religiosas e de comportamento moral que Jesus estava trazendo. Os seus irmãos, assim como Jesus, todos seguiam os preceitos da religião judaica naquele tempo. E Jesus ampliou esses preceitos para que fossem interpretados, colocando à frente das lições e das revelações o sentimento do amor. O que nós devemos buscar em nós é essa transformação, fomentando esse sentimento que todos nós temos, mas ampliando cada vez mais esse sentimento, irradiando para nós e para o nosso próximo. Então, os irmãos de Jesus seguiam severamente os preceitos judaicos e não entendiam os novos ensinamentos apresentados pelo nosso Mestre, por Jesus. Por isso que nós compreendemos que mesmo hoje, se nós vermos em nosso seio familiar, em nosso seio de amizade, muitos que estão ao nosso lado também não compreendem essa nova inclinação que nós estamos tendo.
a inclinação e o desejo sincero de aprender com a doutrina espírita, aprender com os ensinamentos de Jesus e de nos esforçarmos em colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Senão, é como se fôssemos uma grande biblioteca cheia de livros, mas todos sendo empoeirados e nenhum sendo pegos, abertos, lidos, exercitados. Então nós temos que ser dessa maneira, adquirir o conhecimento, mas nos esforçar em colocar em prática o conhecimento que nós estamos adquirindo. Então nós vemos que mesmo entre aqueles que estão do nosso lado e que nos amam, muitas vezes não compreendem as novas ideias que nós estamos adquirindo, principalmente quando nutrem em seus corações outra inclinação religiosa. Então fica bem evidente que as pessoas colocam à frente do sentimento do amor as suas inclinações, as suas ideias, os seus preconceitos, porque nós sabemos que muitos que passam a seguir o Espiritismo, eles são renegados. Muitos familiares passam a renegar a convivência, passam a não permanecer próximos, passam a diminuir a aproximação, porque passamos a exercitar e a entender uma outra vertente doutrinária e religiosa, que é o Espiritismo. É uma lição para todos nós, porque isso também não deve significar para nós que devamos nos afastar dos irmãos, dos parentes e amigos que seguem outras vertentes religiosas. De maneira alguma. Nós precisamos aí colocar em prática os ensinamentos da doutrina espírita, que ela acolhe, que ela entende o nível evolutivo que todos nós nos encontramos. E o ensinamento de Jesus, que é o sentimento de amor ao próximo, não importa as ideias que a outra pessoa formula, não importa nem mesmo o comportamento que ela esteja, mesmo sendo um comportamento equivocado, que nós compreendemos e entendemos que assim seja, mas que isso não nos afaste dela, mas que seja um estímulo para que a gente esteja presente e tendo a oportunidade de dar aquele bom conselho, bom ensinamento, uma boa palavra. Esse é o comportamento que todo homem de bem, toda mulher de bem deve exercitar. O sentimento de amor ao próximo, a compreensão, a paz, o acolhimento e a tolerância. São essas as lições de hoje, e nós já nos preparamos então para o nosso próximo encontro, quando nós vamos falar do parentesco corporal e o parentesco espiritual, e vamos ampliar o entendimento sobre os laços de família. Será um grande encontro. Meus irmãos, vamos à oração de encerramento? Mestre Jesus, abençoe a todos nós e que possamos nutrir em nossa intimidade os vossos ensinamentos e que dessa maneira possamos renovar as velhas concepções pelas novas ideias, novos entendimentos, e que assim tenhamos condições de nos tornar pessoas melhores, colocando em prática todo o ensinamento que o Senhor deixou para todos nós. Assim seja. Meus amigos, até o nosso próximo encontro. Abraço.